meditação nessa noite. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Provérbios 13, versículo 12. Provérbios 13, versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Vamos ler todos juntos? A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Uma outra tradução: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Leia os irmãos na tradução que vocês têm aí. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo Tá bom. Hoje vamos pensar um pouco nessa palavra, um pouco esquisita, um pouco feia, mas que é muito praticada por todos nós: procrastinação. Você sabe o que significa procrastinação? O verbo procrastinar significa então adiar, deixar para depois. É a atitude então daqueles que sabem o que deve ser feito, da importância do que deve ser feito, mas vão deixando para amanhã, vão deixando para depois, vão adiando, nunca fazem. Procrastinar, então deixar para depois. E é aquele ditado muito conhecido, não é? Não devemos deixar para amanhã, deve ser feito hoje. Então não devemos deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. Então a procrastinação é usada por todos no mundo. Ela é universal. Todos nós procrastinamos. Alguns têm o hábito de procrastinar. Outros já fazem isso corriqueiramente. É como se fosse um verdadeiro pecado. Estão sempre adiando suas atitudes, estão sempre adiando os seus atos, estão sempre adiando as suas decisões. Estão sempre procrastinando. E é um perigo. O adolescente, o jovem, o professor pede um trabalho, dá a data, embora os pais estejam sempre dizendo: olha, aquele trabalho, tem trabalho para ser feito? Tem, mas amanhã eu faço. E amanhã o pai pergunta de novo: amanhã eu faço. Até o dia que tem que se entregar o trabalho. E ele então fica a noite toda envolvido com as pesquisas. E quando consegue também, quando ele sai da casa com o trabalho feito para a escola, tudo bem, que às vezes nem isso, não é? É a procrastinação quanto à nossa saúde. Aparece uma dor, estômago, e nós vamos adiando: vai ao médico, vai fazer endoscopia. E a gente vai deixando. Não, um dia eu vou, amanhã eu vou, e amanhã eu vou passando. E quando você vai ao médico, você não está mais suportando aquela dor, você vai ao médico, vê a notícia: você está com câncer. Então é a procrastinação na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, em vários aspectos da nossa vida nós estamos sempre procrastinando. É um perigo que nós estamos correndo. A revista Época, início de 2011, um artigo aqui assinado pelo pastor Reinaldo Lutke, da Igreja Luterana, ele então se refere à revista Época da semana, primeira semana de janeiro deste ano. Na sua matéria de capa, que tinha como título "Não perca seu tempo", a revista Época apresentou uma pesquisa feita com 3.500 internautas com os seguintes resultados: 88% disseram que adiam as atividades que não gostam de fazer. 88% adiam suas atividades porque não gostam daquilo que são chamados para fazer. 70% disseram que deixam para depois aquilo que poderiam fazer na hora. 70% deixam para fazer depois aquilo que poderiam fazer na hora. 40% executam suas tarefas se as planejarem.
Então 40% executam suas tarefas se as planejarem. Mas como não as planejam, como não estabelecem metas, como não repartem as metas, dividem as metas, eles então estão sempre procrastinando. E 37% assumiram que o motivo de deixarem para amanhã o que poderiam fazer hoje é a preguiça. Então, grande parte deixa os seus compromissos para amanhã em virtude da preguiça. Tem preguiça. Isso é muito comum entre nós. E a procrastinação é vivida então tanto nos escritórios, tanto nas fábricas, tanto dentro de casa, tanto no nosso vida sentimental, em todos os aspectos, até na igreja. Nós acabamos de cantar este hino de missões, estamos no mês de missões, e estamos sendo conscientizados, e todos os anos a Junta procura nos conscientizar da necessidade de todos nós amarmos missões e impactarmos a nossa pátria com a mensagem do Evangelho. Inúmeros sermões são pregados em nossos púlpitos, incentivando o povo, exortando o povo a cumprir a missão. Nós temos uma missão a cumprir, pregar o Evangelho em todo mundo, salvar essa pátria. Mas nós procrastinamos, deixamos sempre para amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou evangelizar um vizinho. Amanhã eu vou participar do ar livre. Amanhã eu vou abrir a minha casa para um grupo pequeno. Amanhã eu estarei no clube de estar. Estou sempre adiando essa decisão, essa minha ação. E com isso o trabalho da igreja fica prejudicado. A obra do Senhor fica prejudicada. Nós falamos de missões, falamos em contribuição. Através dos nossos dízimos, nós estamos fazendo missões também. Mas nós estamos sempre adiando o dia de começarmos a contribuir com o dízimo. Nós sabemos que a verdade é bíblica, mas nós nos prejudicamos com os nossos negócios, com os nossos afazeres e deixamos sempre para amanhã. Amanhã eu serei dizimista, amanhã eu farei missões, amanhã eu darei minha oferta para missões. Mas se nós olharmos para a vida de Jesus, Jesus nunca procrastinou. Jesus nunca deixou a missão de pregar para amanhã. Por onde ele andava, ele sempre ensinava, curava e pregava. Então todos os dias eram dias para Jesus pregar. Pregava nas sinagogas, pregava nas ruas, pregava nos montes, onde existiam pessoas, ele sempre estava em contato com pessoas, pregando a palavra, ensinando, curando e pregando. Nós estamos em nossa cidade. Apresentar o Salvador para pessoas é levá-las a Jesus. Isso é urgente no trabalho da igreja. Isso não pode ficar para amanhã. Jesus não procrastinou. Vou citar mais uma vez essa frase do pastor Reinaldo. Apresentar o Salvador para as pessoas é levá-las a Jesus. Isto é urgente no trabalho da igreja. Isso não pode ficar para amanhã. Jesus não procrastinou. Trabalho de missões não pode ser procrastinado. Não podemos deixar para amanhã o trabalho de evangelização da nossa pátria, o trabalho de missões em nosso Brasil. Então, salvar o Brasil deve ser sempre nosso ideal. Não podemos perder tempo, temos que pregar a palavra. Mas eu gostaria agora de me referir aos amigos que nos visitam. E o meu assunto desta noite é esse: salvação, um assunto sério demais para ser procrastinado. Salvação, um assunto sério para ser procrastinado. Um assunto sério demais para ser procrastinado. Se nós, crentes, não podemos procrastinar a mensagem de salvação, não podemos deixar para amanhã, mas temos que pregar hoje, sempre. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, ele está dizendo, indo diariamente, pregando a palavra. Você que tem ouvido esta mensagem, não pode também deixá-la para depois. E quantas pessoas em nosso Brasil, quantas pessoas em nosso mundo têm deixado a sua decisão ao lado de Cristo, quanto a Cristo, não têm se preocupado com este assunto de salvação, e no entanto este é um assunto tão urgente, tão importante, e ele não pode de maneira alguma ser procrastinado. Você evangeliza uma pessoa, a um jovem, e ele diz assim,
mas eu sou muito jovem ainda. E ele pensa que assunto de religião, assunto de salvação, para quando ele estiver velho. Então ele procrastina a sua decisão. Ele deixa para depois. Este é um assunto para depois. Você evangeliza, ele se comove, mas ele diz, eu vou pensar melhor. Amanhã você pode procurar. Amanhã ou depois da manhã, deixa para mais tarde, para mais tarde. As pessoas estão sempre deixando essa decisão tão importante, estão sempre adiando essa decisão. Muitos são motivados pelo materialismo, a preocupação com a matéria, só pensam em ganhar, então não tem tempo para Deus. Este assunto de salvação não os interessa, eles querem ganhar, ou então eles querem curtir a vida, eles querem experimentar os prazeres da vida. Então eu sou muito jovem ainda, eu tenho muito talento, as mulheres estão diante de mim, o álcool está aí, a bebida alcoólica e as drogas e tanta coisa, eles estão deixando esse assunto tão importante para depois, para experimentarem os prazeres da vida. Mas você que nesta noite me ouve, ou você que está me ouvindo através do nosso site, na internet, eu quero alertar você. A salvação é um assunto sério demais para ser procrastinado. É sério demais esse assunto para você deixar para depois. Sério demais pela sua importância, porque esse assunto decide o seu destino eterno. A Bíblia nos apresenta que a vida não termina com a morte. A vida continua após a morte. Mas após a morte, a vida no inferno, um lugar preparado para Satanás e seus anjos, a Bíblia diz então que é um lugar de sofrimento, e Jesus usa o simbolismo do fogo, então fogo eterno. Então todos os perdidos estarão no inferno, sofrendo eternamente, mas o grande sofrimento do inferno, eu estou sempre falando nisso, é um lugar onde Deus não está. Há um vazio no inferno, um vazio de Deus. Então esse lugar de sofrimento, então se você passou a vida sofrendo, após a morte você está sujeito a sofrer eternamente, porque você estará separado de Deus eternamente. Mas a Bíblia também nos fala que Jesus foi nos preparar um lugar que nós chamamos de morada celestial, morada eterna, o céu. Vou preparar-vos lugar. Jesus preparou um lugar para todos nós, que é um lugar de paz, um lugar de alegria, é um lugar de constante felicidade, de repouso eterno. O céu é chamado de repouso eterno, um lugar de repouso eterno, que é um lugar onde Deus estará presente. Nós teremos face a face com Jesus. Então é um lugar de prazer. Então a mensagem da Bíblia é essa, que a vida não termina com a morte, a vida continua, com sofrimento no inferno, ou com gozo, prazer, alegria no céu. Essa é a mensagem bíblica. E como? E a nossa decisão quanto a esse destino eterno, céu e inferno, depende então da nossa decisão quanto a este assunto tão sério que é a salvação. Hebreus 2:13 nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então todo homem está correndo este risco, este perigo de caminhar para a perdição eterna, para a morte eterna. Como escapar deste perigo? Como decidir um destino eterno? Somente alcançando a salvação. Então o céu é o lugar dos salvos. Para ir ao céu é preciso ser salvo. Então como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então a salvação é importante demais, que ela decide o nosso destino eterno. A salvação também é importante porque foi pago para a sua realização um alto preço. Um alto preço. 1 Pedro 1:18 a 20, nós encontramos as seguintes palavras do grande apóstolo. 1 Pedro 1:18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito. Então a salvação custou um alto preço. Embora nós saibamos que a salvação é de graça, e nós cantamos logo no início, maravilhosa graça. Então pela maravilhosa graça de Jesus, nós recebemos esse favor imerecido que é a salvação. Nós somos salvos porque Deus nos ama, e Ele enviou seu Filho para a nossa salvação. Então a salvação é gratuita, mas
muitos desvalorizam a salvação. Ela é cara, ela custou um alto preço, o sangue de Jesus. 1 Coríntios 6, 20, nós encontramos também quando o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do corpo, do cuidado que devemos ter no nosso corpo, de não colocarmos no nosso corpo a prostituição, não prostituirmos o nosso corpo. Ele encerra o capítulo 6 dizendo o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Fomos comprados por um alto preço, sangue de Cristo na cruz. A nossa salvação custou a morte de Cristo, então um alto preço. Como que nós que fomos comprados por alto preço vamos entregar o nosso corpo à prostituição, à miséria da carne? De maneira alguma. Então vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Salvação, um assunto sério demais para ser procrastinado, pela sua urgência. O tempo da salvação é hoje, não amanhã. Você não sabe o seu amanhã, não para depois da morte. Este não é um assunto para depois da morte. Domingo passado eu lembrei aquela parábola de Jesus do rico e Lázaro. O rico nunca pensou em salvação, mas quando estava na profundeza dos Hades, sofrendo as dores do inferno, e olhando para o céu, para o Hades, e vendo Lázaro no paraíso, no seio de Abraão, então ele se lembrou de salvação. Ele pensou em salvação, mas pensou tarde demais. O tempo de pensarmos em salvação é hoje. Hebreus capítulo 3, nós encontramos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3. O apóstolo Paulo, não sabemos o autor desse texto, né? De Hebreus, o autor é desconhecido. Ele diz assim no versículo 7, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso ele diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então o autor de Hebreus faz referência ao Salmo 95. E o Salmo 95 relembra então aquele período dos 40 anos de vida do povo de Israel no deserto. Aquele povo que experimentou a libertação do Egito. Aquele povo que experimentou a grande vitória do povo de Deus ao atravessar o Mar Vermelho. Aquele povo que viu tantas manifestações do poder de Deus. Mas um povo vitimado então da incredulidade. Então a procrastinação é uma manifestação de incredulidade. Aquele povo foi incrédulo, aquele povo foi rebelde contra Deus. Então o grande problema daquele povo, por que aquele povo não entrou na terra prometida? Não entrou no descanso, não experimentou a bênção de Canaã? Povo rebelde, povo que não deu atenção. Então aquele povo deixou para amanhã, obediência para depois. Mas o autor de Hebreus relembra Salmo 95 dizendo: se hoje ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. Hoje você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo falar dessa salvação maravilhosa, daquilo que Cristo faz na sua vida. Então não deixe essa decisão para amanhã. É incredulidade adiar a salvação, é incredulidade então procrastinar a salvação, e a incredulidade não alegra o coração de Deus. Deus odeia a incredulidade.
A salvação também não é só escatológica. Às vezes nós pensamos em salvação só em termos do fim. Eu me libertarei do inferno, não irei mais para o inferno, irei para o céu. Mas a salvação é presente também. Porque quanto mais cedo nós nos convertermos, mais tempo de ser útil nós teremos. Nós encontramos outro texto muito clássico, que é o de Zaqueu. Então Zaqueu depressa procurou Jesus. Quando Jesus o viu naquela figueira bravia, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, por hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu imediatamente desceu e recebeu com muita alegria Jesus na sua casa. E Zaqueu se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Ele que era ladrão, desonesto, agora mudou de vida. E Jesus falou para ele: hoje veio salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Hoje veio a salvação a esta casa. E Zaqueu falou o seguinte: se não há alguma coisa, eu defraudei alguém, eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, que antes só pensava em si, agora pensava nos outros. Pensava em retribuir aqueles que ele roubou. Pensava em ser bênção, pensava em ser útil. Todo salvo, ele não vive mais para si, mas ele vive para Deus. Ele vive para servir, ele vive para amar, ele vive para os outros, ele vive para ser útil. Quantas vezes nós evangelizamos e às vezes pessoas idosas que já passaram por tantos vícios, que agora estão enfermas e se convertem, e tem uma alegria tamanha, uma alegria tal, e elas dizem sempre: por que eu não me converti mais cedo? Por que eu não aceitei Jesus mais cedo? Por que eu não conheci essa mensagem mais cedo? Então, quanto mais cedo você atentar para essa mensagem, mais a sua vida será abençoada, mais você abençoará outros. Que a salvação é bênção de Deus para nós, mas bênção de Deus para os outros também. Então nós somos úteis, somos bênçãos. Então salvação é transformação de vida, é encontro com Jesus, é ter vida mudada, é ter certeza de vida eterna. Então, meus amigos, pense bem nesse assunto. Salvação, um assunto sério demais para ser procrastinado, por seus riscos. Por seus riscos. Citei o exemplo do homem que se sente uma dor e não vai ao médico, e quando descobre que é câncer em estado final. Você sabe se amanhã estará vivo? Você sabe se amanhã você estará vivo? Se chegará o amanhã para você? Domingo passado eu falei sobre vai que, não é? Então vai que a morte surpreenda você, repito, vai que a morte o surpreenda hoje, vai que a morte o surpreenda amanhã. Você está jovem e está adiando essa decisão. Quantas vezes a salvação já foi apresentada a você? Você está dizendo: deixa para mais tarde, deixa para quando eu me casar. E você se casa, e agora você diz: deixa a decisão para quando tiver filhos. E você tem os seus filhos, e a salvação é apresentada a você, e você diz: não, deixa a salvação quando tiver meus netos. Os netos vêm, e de repente vem uma doença e leva você. E agora? E agora? Você procrastinou a vida toda, e agora você terá seu encontro com Deus. Então não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não procrastine assunto tão sério. A salvação é importante demais para ser deixada de lado, para ser procrastinada. Conta-se que um homem do interior viu uma família que morava então numa montanha, lugar cercado de árvores, lugar limpo. E era um lindo lugar, principalmente no outono. As folhas amarelas caindo pelo chão davam um tom romântico àquele lugar lindíssimo. E todos trabalhavam. O pai trabalhava, a mãe trabalhava na lavoura, os filhos também. Então eles dormiam cedo, acordavam cedo também e partiam para a lavoura. Ficava em casa apenas o vovô, o pai da esposa daquele homem. E um dia ali na varanda, sentado naquela cadeira de balanço, tranquilamente, descansando da vida, aposentado, já velhinho, ele olhou para o teto da casa e viu 2 esquilos. E aqueles esquilos
iam e vinham. E cada vez que os esquilos saíam daquela casa, daquele telhado, eles levavam um pouco de madeira, galinhos, pedacinhos pequenos, bem pequenos de madeira. E aquele velho ficou preocupado. Chamou o genro, falou: olha, os esquilos estão atacando o nosso telhado. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, se preocupa não. Esquilo é capaz de destruir o nosso telhado. Que maneira, amanhã eu vejo. E amanhã chegou e aquele homem não atendeu. Ah, deixa então o fim de semana. Fim de semana eu vou olhar. Passou o fim de semana, ocupado com tantas coisas também na sua casa, e não atendeu. E o velhinho todas as vezes ficava olhando o esquilo trabalhar, enquanto aquele homem deixou uma semana e achando que ia descansar das suas obras naquela semana. O esquilo não tinha feriado, o esquilo não parava de trabalhar, então todos os dias o esquilo estava lá, roendo aquela madeira, tirando fiapos de madeira e levando para sua toca. Até que começou a levar. E o vovô falou: olha, o caibro está por um fio. E eu te avisei, o caibro está por um fio. E aquele homem disse: não, vovô, calminha, amanhã eu faço. Hoje não dá por causa da neve, mas amanhã eu faço. Ao parar de levar, no outro dia veio tempestade, chuva forte, e em seguida mais leve. E aí veio o arrependimento. Ele sabia que estava correndo um grande risco do telhado cair sobre a sua família e a sua família ficar sem proteção naquele inverno tão rigoroso. E ele então se arrependeu de deixar para amanhã. Ele se arrependeu do pecado da procrastinação. Deixou para amanhã uma atitude tão importante que deveria ter feito hoje. Então, meu irmão, talvez você começou o ano com tantos projetos, mas até agora você não realizou nada. Você está só deixando para amanhã. E nós estamos chegando em outubro. Você, como membro dessa igreja, a igreja tem tantos projetos, você não se envolve, você é líder, mas está sempre deixando para amanhã. Você está ouvindo a mensagem de missões nacionais, você está deixando para amanhã. E você, meu amigo, está deixando esse assunto tão importante para amanhã. E se hoje pedir a sua alma, e se você partir nesta noite para a eternidade, qual será o seu destino eterno? Onde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Qual será o seu destino eterno? Você que é membro dessa igreja, mas também talvez esteja diante dessa salvação até hoje. Você se batizou, mas nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Não está salvo. Você que é membro, filho de crente na igreja. Você que está sempre nos visitando, mas não tomou a decisão. Você está sempre deixando para amanhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. Não faça como o povo rebelde do deserto, que 40 anos andou peregrinando por aquela terra e não chegou ao descanso em Canaã. Chegue ao descanso celestial, tenha certeza de vida eterna, tomando a melhor das suas decisões, é mais importante das suas decisões, entregando sua vida a Jesus. Diga a Jesus: eu quero Jesus no meu coração, eu te aceito, Jesus, como meu único Salvador. Eu não quero procrastinar, eu não quero adiar mais. Hoje é o dia de salvação. Zaqueu ouviu a mensagem e naquele dia ele aceitou. Jesus hoje veio a salvação nesta casa. Jesus quer dizer também a você: hoje a salvação nesta casa, porque você entregou sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe.